Olá, amados, graça e paz. Aqui, o irmão Fábio Gomes. Mais um dia na perseverança, segundo aquele que sempre nele somos mais que vencedores, em Cristo Jesus. Aquele que disse a Tomé: Por que me viste e crestes? De agora em diante, bem-aventurados que não viram e creem, farão as mesmas obras, obras maiores, porque ele, além de um irmão e amigo na diversidade, ele é um juiz que está no alto, no centro do trono, como a terra e os cabelos dos seus pés, e o Deus Altíssimo sujeitou tudo por escabelo dos seus pés. Ele está de pé, daqueles que rejeitam a sua verdade, ele como que pisa uva nos lagares. Mas bem-aventurados sois aqueles que nele depositam a confiança. A palavra diz que céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Tudo se cumpre, tudo tem se cumprido no devido tempo. Os ímpios perecerão sobre toda a face da terra, e aqueles do qual ele justifica floresce sobre a face da terra. Ele é aquele que está amarrando o joio em feixes para daquele lugar onde será lançado, aonde a palavra diz que depois a palha não se consome no fogo. E assim ele está a operar. Muitos são os que perecem, aqueles que não se arrependem dos seus maus caminhos. E o Senhor permite com que se embruteçam seus corações ainda mais, a ponto de que não há mais como se arrependerem, para receberem as suas muitas iniquidades, do qual estão acumulando, e a palavra diz que iriam sujar-se mais ainda enquanto há tempo. Enquanto aqueles que estão na obediência estão sempre santificando e purificando enquanto há tempo, e a sua graça nos basta e ele nos fortalece dia após dia, aonde perseveramos. A palavra diz: assim como a serpente foi levantada no deserto, foi necessário que fosse levantado o Filho do Homem, aquele que nos concede a vitória, aonde perseveramos dia após dia sem desfalecer, sem enfraquecer as nossas mãos, assim como os pés sempre firmes com passos na retidão rumo ao alvo e objetivo. Já aqueles que o rejeitam, suas mãos são enfraquecidas, suas bocas que anunciam que estão sempre nas suas mentiras são emudecidas, seus pés são cambaleantes, onde estão como embriagados da sua bebida forte, a ponto de nada poderem produzir por rejeitar aquele que se opõe às suas imundícias, segundo os seus pecados que exalam as suas narinas, e o Senhor está a ponto de os vomitar, porque dele não se permite escarnecer. Ele traz o galardão sem demora, segundo a conduta de cada um, assim nos diz o Senhor. Para alguns é como uma recompensa, por perseverar e não negar o seu nome, e perseverar na vigilância e na oração, e para outros é como um castigo, por ter rejeitado aquele que podia os endireitar, aqueles que ele mesmo fez torto. Ele forma a luz, as trevas, o ferramenteiro, faz absolutamente tudo, assim como embrutece o coração, assim como amolece de alguns, derrama o seu espírito a quem o quer, usa sua misericórdia como pode, como quer, e não há quem possa
questionar por que fazes assim, e assim Ele está a operar. Muitos têm os seus dias abreviados por conta de não se arrependerem dos seus maus caminhos, e o Senhor é aquele que está abrindo a terra e os engolindo por conta da rebeldia. Assim nos diz o Senhor, mas para aqueles que nele depositam a confiança, nenhum de vós se perde, nem mesmo a morte nos separa do amor de Cristo, nem a altura, nem a profundidade, nada nos separa, nem os principados e nem potestades, e perseveramos porque o Senhor nos firma. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.